Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Obrigado, Jesus, pela tua misericórdia. Amém. Pode sentar. Shalom, a paz do Senhor, bom dia. Hoje é domingo de Páscoa, é um dia maravilhoso celebrarmos o sacrifício de Jesus na cruz. Nós temos que lembrar isso todos os dias, não só uma vez por ano, não só o domingo de Páscoa, mas nós temos que lembrar todos os dias o que Jesus fez por nós. E por ser um domingo de Páscoa, eu quero falar sobre a Páscoa. É um tema que eu já tenho falado com as crianças faz alguns dias, e nessa manhã eu quero também estar falando um pouco sobre a Páscoa. Hoje, o mundo, ele prega para as nossas crianças uma Páscoa que desvia totalmente o foco do que é a verdadeira Páscoa. Dificilmente você vai perguntar para uma criança o que é a Páscoa. Muitas crianças vão responder que é um coelhinho, que é um chocolate, que é um ovo de Páscoa. Mas graças a Deus que as nossas crianças aqui na igreja e em outras igrejas, eu creio que têm aprendido a verdadeira Páscoa. O que é a verdadeira Páscoa? Porque essas crianças são a geração futura. Essas crianças vão ser os futuros da igreja, os futuros pregadores. E nós temos que semear a verdade na vida dos nossos filhos. Então nós temos que ensinar a verdade para eles. Mas o mundo, ele quer tirar o foco. O mundo, ele vai sempre tentar tirar o foco das coisas do reino, das coisas de Deus. Mas como nós aprendemos na célula sexta-feira, nós somos a voz que clama no deserto. É eu e você que o Senhor escolheu para falar a verdade. É eu e você que o Senhor escolheu para falar a verdade nessa terra. Então, se posicione, Ele só precisa de só um lá na sua casa, só um lá no seu trabalho, só um lá na sua rua, só um lá na sua cidade. Ele só precisa de você para falar a verdade. Então, não se cale. É pecado comer chocolate? Não, não é pecado, é bem gostoso comer chocolate. Mas a verdade tem que ser dita. Nós temos que aprender a verdade. E a Páscoa, nós celebramos a ressurreição de Jesus, e nós não podemos esquecer disso. Eu queria pedir para os irmãos colocar em Isaías 53. Aleluia, Jesus. Muito antes de Jesus vir, Isaías já teve uma revelação de tudo que Jesus passaria na cruz, por mim e por você. E a palavra do Senhor diz que, Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestará o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo, perante ele, como uma raiz de uma terra seca. Não tinha beleza, nem formosura. Olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sacrifícios, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrado como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Amém? Só bota aí. Aqui nós vemos que Isaías, lá, muito antes de Jesus vir a essa terra, ele já teve uma visão de tudo que Jesus passaria, por mim e por você. Todo o sacrifício que Jesus passou ali na cruz foi por mim e por você.
Cada chicotada que Jesus levou foi por mim e por você, porque nós éramos como ovelhas desgarradas. Nós estávamos perdidos nesse mundo, nós estávamos em trevas, mas o Senhor teve misericórdia e nos alcançou. Não foi nós que escolhemos estar aqui, foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que te resgatou, foi Ele que te trouxe para a luz. E nós, muitas vezes, esquecemos todo o sacrifício que Jesus fez por cada um de nós. Então a Páscoa é o Cordeiro que foi sacrificado na cruz. A verdadeira Páscoa é o sacrifício de Jesus por nós. E nós jamais podemos esquecer isso. Eu queria falar um pouco sobre a primeira Páscoa, a origem da Páscoa. Está lá em Êxodo, no capítulo 12. Quando o povo estava escravizado no Egito, a palavra do Senhor diz que no tempo de José, a família dele foi para o Egito por causa da fome. Havia uma grande fome. Mas o tempo se passou, José morreu, o faraó naquela época morreu, e o povo se multiplicou. Só que eles começaram a ser escravizados. Eles estavam escravizados naquele lugar. Mas Deus levantou um que ia mudar toda aquela história. Deus levantou um homem chamado Moisés, que através da vida de Moisés, aquele povo seria liberto. Moisés deu ouvido à voz do Senhor. Eu creio que Deus, Ele sempre nos conduz a viver propósitos. Deus, Ele sempre nos conduz a viver grandes coisas, quando nós damos ouvido à voz dEle. Senhor, Ele vai nos conduzir para viver grandes coisas, quando nós ouvimos a voz dEle, quando nós deixamos a nossa vida ser guiada, direcionada por Ele, Ele vai nos conduzir. Talvez no meio da sua casa, no meio da sua família, há um povo cativo, há um povo escravizado, há um povo nas trevas, mas o Senhor te escolheu para ser essa pessoa que vai guiar, talvez, essas pessoas lá na sua casa, no seu trabalho, para mudar a história da sua família, para mudar a história da sua casa, para mudar a história do seu povo. Foi para isso que o Senhor nos escolheu. Muitas vezes nós não entendemos por que nascemos numa família, porque eu sempre digo, tudo que Deus faz há um propósito. Até o local que nós trabalhamos, se você começar a analisar, há um propósito. Se você começar a analisar ao redor, o ambiente, e fala, Senhor, há um propósito de eu estar neste lugar. Tudo que Deus faz, quando nós damos ouvido à voz dEle, há um propósito. Só que muitas vezes nós estamos tão preocupados com a nossa própria vida e não conseguimos entender os propósitos de Deus. Eu queria estar lendo aqui em Êxodo, capítulo 12, versículo 1. A instituição da primeira Páscoa. Aqui foi a origem da primeira Páscoa. Então a Páscoa começou aqui, quando o povo estava escravizado, quando o povo estava cativo. E Deus tinha um propósito de trazer uma libertação, de trazer aquele povo, de mudar a história daquele povo. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, este mesmo mês vos será por princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. O que eu entendo aqui que Deus estava falando para Moisés, olha, a partir de agora, vai começar um novo tempo na vida de vocês. A partir de agora vai começar uma nova história. Esquece as coisas velhas, esquece tudo que vocês viveram, esquece a escravidão, esquece as trevas. Mas a partir de agora, comece a contar, a partir de agora, porque é chegado um novo tempo na vida de vocês. É chegado um novo tempo. As coisas velhas já passaram. Porque eles tinham um calendário lá do povo do Egito, mas Deus queria começar tudo novo na vida daquele povo. E assim, quando Deus Ele nos traz para a presença dEle, Ele quer começar uma nova história, Ele quer começar tudo novo.
Mas nós não podemos estar aprisionados nas coisas do passado. Nós não podemos estar aprisionados naquilo que nós vivemos no passado, porque Deus, Ele tinha um projeto para aquele povo. Deus, Ele tinha um propósito para a vida daquele povo. E ali, Moisés deu ouvido e ele falou: olha, Moisés, vai começar um novo tempo. Começa a contar o tempo de agora. E é assim na nossa vida. Quando você vem para a presença de Deus, você sai das trevas, você sai da escuridão, você sai da escravidão do pecado. O Senhor fala: agora chegou um novo tempo sobre a sua vida. Agora chegou o tempo de você viver coisas novas. Agora eu vou te conduzir para viver a terra que emana leite e mel. Agora eu vou te conduzir para viver o propósito. E assim foi o que Deus fez na vida daquele povo. Deus estava falando para ele: ó, esquece. É agora. Moisés, ele deu ouvido à voz do Senhor. Este mesmo mês será por princípio dos meses, e este mês será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só, com o seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer das vós de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, a qual tomarei das ovelhas ou das cabras, e guardareis até o 14º dia deste mês. E todo ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Tomarão do sangue e pô-lo em ambas as ombreiras e vergas da porta, nas casas em que correram. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas, e comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. A cabeça com os pés, com a fressura, e nada dele deixará até pela manhã. Mas o que dele ficar até pela manhã, queimará no fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado nas mãos, e correreis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E passarei pela terra do Egito na noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. A palavra do Senhor diz que aquele povo estava escravizado. Deus levantou ali Moisés para que fosse o libertador daquele povo. Durante 9 vezes Moisés compareceu até diante de Faraó e pedia para que deixasse o povo ir. Deus mandou ali 10 pragas, e o coração de Faraó estava endurecido, e o povo estava cativo. Mas quando o Senhor falou: agora farei juízo sobre essa terra, a morte do primogênito é a 10ª praga. Mais uma vez, Moisés foi ali falar com o Faraó. Faraó, mais uma vez, endureceu o coração. E ele falou: agora, vocês vão separar um cordeiro. Esse cordeiro já apontava para Jesus. Esse cordeiro já apontava para o sacrifício de Jesus na cruz. Vocês vão separar um cordeiro imaculado. Vocês vão deixar ele separado por um período, para que ele não seja contaminado, para que vocês derramem o sangue dele, coma ele assado, tranque as suas portas, passe o sangue nos umbrais da porta, para que vocês sejam guardados, para que vocês sejam protegidos, porque a justiça virá sobre o Egito. Egito, ele representa o nosso passado. O Egito, ele representa o pecado. Deus, ele só tinha uma aliança com aqueles que tinham aliança com ele. E ele falou: olha, vocês vão passar, quando o anjo vier, ele vai proteger os que são meus, aqueles que têm o sangue do cordeiro. Mas aqueles que não têm, virá a justiça. Hoje nós temos uma aliança com Jesus.
A aliança que nós temos com Jesus, ela nos traz a proteção, ela nos guarda e ela nos livra. E ali chegou aquele dia e ele disse, olha, já fiquem prontos, já coloca o sapato, coloca a roupa, porque vocês vão sair apressadamente desse lugar. Deus, Ele tem pressa de salvar o teu povo. Deus, Ele tem pressa de resgatar o seu povo. Talvez você está aqui nessa noite, você se encontra longe da presença do Senhor. Deus tem pressa de transformar a sua vida. Deus, Ele tem pressa de mudar a sua história. Porque a justiça viria sobre aquele lugar, mas Ele queria resgatar o povo dEle. Ele veio para nos resgatar. Ele veio resgatar da escravidão, das trevas do pecado. Ele veio para nos resgatar. Porque a palavra do Senhor diz que um dia, quando Jesus estava ali cumprindo o seu ministério, Ele passou no lugar, Zaqueu estava em cima da árvore dele. Desce depressa, Zaqueu. Desce depressa, Zaqueu, porque hoje eu vou entrar na sua casa. Deus, Ele tem pressa na nossa vida. Deus, Ele tem pressa de mudar a nossa história. Mas nós não podemos ficar em cima do muro. Um dia eu sirvo a Deus, outro dia eu sirvo o mundo. Um dia eu agrado a Deus, um dia eu agrado ao mundo. Porque um dia a justiça virá. E que lado nós vamos estar? Porque aquele dia a justiça veio sobre o Egito. Para o povo de Deus, foi bênção, mas para todo o Egito, que não tinha aliança com Deus, foi tristeza, foi dor, porque houve gemido, houve dor, houve gemido naquele lugar, porque todos os primogênitos amanheceram mortos, até os primogênitos dos animais foram mortos, porque a justiça veio. Quando nós temos com aliança com o Senhor, Ele vem nos trazer proteção, Ele vem nos guardar, Ele vem nos proteger. E aquele sinal, o sangue na porta, representava aliança com Deus. O sangue do Cordeiro passado nas portas dos umbrais, representava a aliança do povo dele com Ele. Ele falou, olha, se não tiver o sangue na porta, eu vou entender que não tem parte comigo. Aquele que não tem aliança com Deus, não tem parte com Deus. É muito sério isso. Porque houve dor, houve tristeza, houve morte naquele lugar. Essa foi a primeira Páscoa. Deus falou, vocês vão fechar a porta. Fiquem trancados dentro de casa com a sua família. Se a sua família for pequena, pode convidar a família do lado, mas estejam reunidos. Isso aponta para a igreja. Isso aponta para o povo de Deus. Isso aponta para a unidade, para nós estarmos reunidos. Era o mesmo propósito. Deus tinha um propósito no meio daquele povo. Falou assim, olha, fecha as portas, mas deixa tudo pronto. Porque vocês vão sair apressadamente desse lugar. Já fica com o sapato, com a roupa, já deixa tudo preparado. Deus tem pressa de nos resgatar. Deus, Ele tem pressa de mudar a nossa história. Muitas vezes nós estamos perdidos, andando para um lado, para o outro. Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Estamos perdidos lá com o povo do Egito ainda. Ah, é só mais um gole, é só mais uma balada, é só mais uma curtição, é só mais um momento. Mas nesse momento a justiça de Deus pode vir, você pode estar do lado errado. Nós não sabemos o dia, a hora que a justiça do Senhor vai vir. Mas se você não tiver com a marca da promessa, se você não tiver com o sangue do Cordeiro, a justiça de Deus vai vir. E você pode estar do lado errado. Nós não podemos brincar, é algo muito sério. O Senhor, Ele tem aliança com quem tem aliança com Ele. Nós não podemos estar com o nosso pensamento dividido. Nós não podemos servir a dois senhores. Ou agrada a Deus ou agrada ao mundo. Muitas vezes queremos ficar em cima do muro. E é nesse momento que a gente pode cair do lado errado. Em cima do muro você pode cair do lado que não era para você cair. E nesse momento a justiça de Deus vem. É tempo de nós despertarmos. Que lado nós estamos? Que lado nós queremos ficar? Do lado daqueles que servem, daqueles que agradam ao Senhor, daqueles que querem viver o princípio, ou do lado daqueles que ainda estão preocupados com o Egito, ainda estão preocupados com as coisas do Egito. As coisas velhas já passaram. É um tempo novo, é chegado um tempo novo. É chegado um tempo na minha e na sua vida, é um tempo novo.
Deus, Ele quer restaurar a nossa história, a história da sua família, da sua casa. E Ele quer te levantar como Moisés essa noite, para ser o libertador lá da sua casa, para trazer restauração no meio da sua família, para trazer transformação lá no meio do seu trabalho. Ele te chama como Moisés hoje, para ser o resgatador daquele povo que está perdido. Só que muitas vezes nós estamos somente olhando, criticando e julgando, enquanto nós devemos estar trazendo, resgatando para a presença dEle. Aquele povo saiu apressadamente daquele lugar, porque havia uma promessa, havia um propósito. Havia um propósito. Deus falou: olha, Moisés, eu vou levar vocês para uma terra que emana leite e mel, uma terra que é abençoada, uma terra onde as frutas nascem em abundância. Deus, Ele tem essa promessa para nós. Deus, Ele quer nos conduzir a viver coisas extraordinárias. Deus, Ele quer nos conduzir a viver grandes coisas na presença dEle. Mas muitas vezes estamos presos. Deus, Ele quer mudar a história. A palavra do Senhor diz que esta foi a primeira Páscoa. Para o povo de Deus, foi bênção, foi libertação, sair da escravidão. Então Páscoa significa passagem. Quando você passa, quando você sai da escravidão e vem para a luz, e vem para a presença de Deus. Isso significa Páscoa, o resgate de Deus pelo seu povo. Deus, Ele queria resgatar aquele povo. E Ele quer resgatar a minha e a sua vida também. Nós não podemos estar mais aprisionados, preocupados com o Egito. A palavra do Senhor diz que Deus tirou aquele povo daquele lugar. Passaram pelo deserto, sim, passaram. Muitas vezes, servir ao Senhor, nós vamos passar por desertos. Vamos ter momentos de deserto, sim. Mas tinha uma coluna de fogo que guiava eles de dia e de noite. Deus mostrava para eles: ó, vocês estão no deserto, mas a minha presença está com vocês. Vocês não estão sozinhos. A palavra do Senhor diz que no deserto não faltou comida, não faltou água, não faltou vestimenta, não faltou nada para aquele povo. E muitas vezes nós estamos se lamentando, chorando: ah, Senhor, por que está assim? Quantas vezes estamos lamentando por tão pouco? Aquele povo, eles passaram pelo deserto, mas Deus estava presente com eles. A presença de Deus estava com eles de dia e de noite naquele lugar. E hoje nós temos a presença de Deus. Hoje nós não precisamos sacrificar um cordeiro e derramar o sangue dele, porque naquele tempo era o sacerdote que entrava no Santo dos Santos, pegava o cordeiro, sacrificava pelos nossos pecados. Hoje nós carregamos essa presença dentro de nós. Hoje não é através de uma coluna de fogo, mas hoje a presença de Deus, ela habita em nós. Quando nós fazemos uma aliança com o Senhor, a presença dEle vem habitar em nós. Você pode estar na sua casa, você pode estar no seu trabalho, você pode estar na rua, aonde você estiver, a presença de Deus, ela te acompanha, porque hoje ela habita dentro de você. Porque nós temos essa marca dessa promessa, o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz, pelos nossos pecados. A justiça de Deus, ela veio, mas Jesus, Ele carregou toda essa justiça por nós. Todo o sofrimento que Jesus passou naquela cruz, para que hoje nós pudéssemos estar aqui sentados, adorando a Ele, e dizendo: Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Tu és digno de toda adoração. Tu és Ele carregou aquela dor por mim e por você. Foi por você que Ele passou todo aquele sofrimento. Você, cada chicotada foi por você. Aquela cruz que Ele carregou foi por mim, foi por você. Nós não éramos merecedores, mas o Senhor teve misericórdia de nós. Ele nos resgatou, Ele nos trouxe da escravidão, Ele nos trouxe das trevas. Olha só da onde o Senhor te tirou. Olha só para trás. Lembra da onde o Senhor te tirou. Lembra do que Ele já fez na sua vida. E Ele tem coisas muito maiores para nós. Ele tem muito mais para nós.
Às vezes estamos chorando porque estamos com uma conta atrasada, porque estamos desempregados, estamos lamentando. Deus, Ele tem uma eternidade para nós. Deus, Ele tem grandes coisas para fazer na minha e na sua vida. E nós estamos murmurando como aquele povo, durante muitos, murmuraram ali no deserto, e não conseguiram viver a promessa de Deus porque murmuraram. E muitas vezes nós estamos murmurando, reclamando disso, reclamando daquilo. Olha para a cruz, ela está vazia. Nosso Jesus, Ele não está morto lá na cruz, não. Ele não está pendurado numa cruz, porque a palavra do Senhor diz que ao terceiro dia Ele ressuscitou, e Ele está vivo. O túmulo está vazio, aquele túmulo está vazio. Ele vive e reina para sempre, e Ele está aqui, Ele está dentro de mim, Ele está dentro de você, porque nós carregamos essa presença, nós carregamos essa presença dentro de nós. Oh Jesus, Tu és maravilhoso. Obrigado, Jesus, pelo Teu sacrifício na cruz por nós. Outrora nós andávamos como ovelha desgarrada, sem rumo, sem saber para onde ir, mas o Senhor olhou para você. Nós éramos os improváveis. Talvez você era a pessoa mais desprezada da sua casa. Talvez você era a pessoa mais apontada da sua casa. Aqueles que olharam para você e falaram: esse daí não tem mais jeito, esse daí vai morrer nas drogas, esse aí vai morrer nas bebidas, esse aí vai morrer na prostituição. Mas o Senhor olhou para você. Vem, filho amado, não importa como você está, não importa os caminhos que você percorreu, não importa onde você caiu, o que importa é que eu tenho uma nova vida para você. Foi por você que eu morri naquela cruz, foi por você que eu me entreguei naquela cruz. Eu estava pensando em você quando eu estava naquela cruz, era por você, foi por nós. A palavra do Senhor diz lá em Mateus 28, aleluia, Jesus. Mateus 28, e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houveram um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondeu e disse às mulheres: não tenha medo, pois eis que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, veja o lugar onde o Senhor jazia. E depois imediatamente dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. Eis que Ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. O Senhor já ressuscitou. O túmulo está vazio, a cruz está vazia. Ora labacanta alabás. Oh, nós não podemos adorar um Deus morto. Nós não podemos adorar um Deus que ainda está lá na cruz, porque Ele está vivo, e Ele veio para nos resgatar, e Ele quer fazer uma aliança conosco, todos os dias. Nós não precisamos de uma Páscoa para celebrar a Páscoa, todos os dias é Páscoa para nós, todos os dias devemos lembrar que nós éramos escravos do pecado. Todos os dias devemos lembrar de onde o Senhor nos tirou. Todos os dias devemos olhar e falar: o Senhor me resgatou das trevas, o Senhor me resgatou da escuridão, o Senhor trouxe luz, o Senhor trouxe vida. E Ele diz: apressa-te para encontrares com teu Deus. Tenha pressa.
Ele quer mudar histórias neste lugar. Ele quer mudar rumos de pessoas nessa manhã. Talvez você está perdido, mas o Senhor, Ele quer mudar a sua história. Senhor, para quê? Para que o Senhor me chamou? Eu não sei falar, eu não sei fazer nada. Muita gente pensa assim. Quantas vezes nós pensamos, eu sou incapaz de falar do amor de Deus, eu não sei pregar, eu não sei evangelizar, eu não preciso estar no altar, irmãos, para pregar a palavra. Nós não precisamos de um altar, nós não precisamos de um púlpito para falar do amor de Deus. Muitas pessoas pensam que pregar é aqui, no altar. Não. Pregar é lá fora. Pregar é lá na rua. Tem pessoas sedentas precisando ouvir a tua voz. Tem pessoas sedentas lá fora precisando ouvir que Jesus morreu na cruz por ela. Tem pessoas lá fora esperando por um abraço teu, por uma palavra sua. Só que muitas vezes nós estamos tão preocupados com nós mesmos, com a nossa vida, o que vamos comer, o que vamos fazer, estamos tão ansiosos com o dia de amanhã. O Senhor diz que o dia de amanhã basta. Cada um cuida, Ele cuida de cada um de nós. Se Ele cuida das ervas, cuida dos animais, Ele não vai cuidar de você. Só que muitas vezes estamos tão preocupados com nós mesmos, com a nossa vida terrena, mas nós não vivemos mais a cultura da terra. A nossa cultura é a cultura do céu. Temos que entender que o reino dele, quando nós oramos, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Nós estamos vivendo nesse mundo, sim, mas o reino dele, nós temos que viver o reino dele nessa terra. Nós não podemos andar como o mundo anda, nós não podemos pensar como o mundo pensa, porque a nossa cultura é a cultura do céu. E o Senhor escolheu você. Ele te escolheu nessa manhã. A Bíblia fala, ide, fazei discípulos. Jesus é o Cordeiro vivo que se entregou. A primeira Páscoa, eles sacrificaram um cordeiro imaculado, sem mancha. Mas a Páscoa, a verdadeira Páscoa, a última Páscoa com Jesus nessa terra, Ele se entregou, derramou todo o sangue dele naquela cruz. E hoje nós não precisamos mais sacrificar animais. Hoje nós não precisamos mais de sacrifício, porque Ele foi o sacrifício vivo. Ele derramou o sangue dele. Ele foi o Cordeiro que não pecou. Ele foi o Cordeiro que não falhou. Ele foi o Cordeiro Santo que morreu no nosso lugar. Essa é a Páscoa. Essa é a verdadeira Páscoa, a ressurreição. Ele ressuscitou, Ele está vivo, e Ele está no meio de nós. Quando eu olho para o meu irmão, eu vejo Jesus. Eu tenho que olhar para o meu irmão e olhar e ver Jesus na vida dele, porque se Ele habita em nós, como que eu posso amar a Deus e não amar o meu irmão que está do meu lado, se Jesus habita nele, se a presença de Deus está nele? Nós temos que amar. Amar aqueles que nos afrontam, aqueles que nos apontam muitas vezes. Eu digo que quando vem alguém se levantar, eu falo, eu tenho Jesus, ele não, então eu tenho que fazer a diferença. Jesus está em mim, não está nele, então eu tenho que amar ele, mesmo falando mal de mim, me criticando, me julgando, eu tenho que amar, porque a presença de Deus está em nós. Então, carregue essa presença todos os dias. Carregue, sabe, desde a hora que você acorda, fala, Jesus, eu vou resolver tal coisa, está difícil para mim resolver aquilo, mas vamos comigo. Espírito Santo, vamos comigo resolver tal situação. Espírito Santo, vamos comigo trabalhar nessa manhã. Só que a gente, muitas vezes, a presença de Deus está conosco, só que nós esquecemos, e queremos resolver as coisas do nosso jeito, e muitas vezes as coisas começam a dar tudo errado. Por que está dando errado? Porque você esqueceu que a presença de Deus estava com você, e você deixou de lado. Não deixa que eu resolvo, mas a presença de Deus está com você, e quando ela está conosco, não tem como dar errado as coisas. Senhor, eu não sei falar. Moisés, ele falou, Senhor, como que eu vou falar? Senhor, ele questionou para Deus.
A Bíblia, os historiadores dizem que Moisés era gago, né? Então ele falou, eu não sei falar. Mas Deus falou, não, mas eu vou colocar Arão, seu irmão do seu lado, ele vai falar por você. Deus dá jeito para tudo. Deus sempre tem um jeito para que você viva o propósito, Ele sempre vai dar uma estratégia. Ele sempre vai dar uma direção para você viver o propósito dEle. Basta estar atento à voz do Espírito Santo. Basta nós estarmos atentos ao que o Senhor tem falado conosco, o que o Senhor tem falado com você. O Senhor, Ele fala conosco todos os dias. Todos os dias, se você ouvir, Ele vai te dar direção, Ele vai te dar estratégia. Dai ouvido à voz do Senhor. Ouça o que Ele diz para você. Não precisa de um profeta vir falar algo para você. A própria palavra de Deus traz revelações profundas do que Deus quer falar com você. Muitas pessoas ficam em busca de profeta, de profecias. Aqui, ó, a boca de Deus falando. Aqui tem resposta para todas as coisas. Quer ser um bom pai? Tem resposta. Quer ser uma boa mãe? Tem resposta. Quer ter sucesso nos negócios? Tem resposta. Quer ter uma vida abundante? Tem resposta. Tem tudo aqui, é um manual de instrução. Só que nós não consultamos o manual, nós consultamos o amigo, consultamos o vizinho, consultamos a opinião do outro e esquecemos de consultar o manual que Deus deixou prontinho para nós. Quando você compra um objeto, ele vem com manual de instrução. Muitas vezes você vai lá na curiosidade, liga, mexe, estraga porque você não consultou. Quantas pessoas já não estragou alguma coisa aqui porque está em inglês, está em japonês, eu não vou ler não. Vou fazer do meu jeito. Aí vai fazer e vai dar tudo errado. E a nossa vida é a mesma coisa. O manual está aqui. Você não consultou e às vezes está vivendo tudo errado. Mas hoje é dia. Hoje é dia que o Senhor falar, eu tenho pressa. A pressa, se arruma depressa. Sai do Egito, porque eu vou te levar para uma terra que emana leite e mel. Sai das trevas, sai da escuridão, sai do engano, sai da mentira. É tempo de viver o novo. É tempo de viver coisas novas. É tempo de viver coisas grandiosas. Amém? Eu queria pedir para você ficar de pé. Não se esqueça que foi por você. Todos os dias, lembre, Senhor, estou passando luta, mas o Senhor morreu na cruz por mim. Tem enfermidade, o Senhor já carregou as minhas enfermidades na cruz. O Senhor já carregou as minhas dores lá na cruz. Ele tem o poder para curar. Ele tem o poder para restaurar. Ele tem o poder para fazer grandes coisas. Basta nós termos fé. Cremos num Deus todo-poderoso, num Deus que se entregou o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar. E João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor não chamou você para perecer, o Senhor te chamou para te entregar uma vida eterna. E Ele tem pressa de mudar a sua história. Pare com Deus aí nessa manhã. Nós vamos orar um pouquinho. Agradeça a Ele nessa manhã. Não peça nada, somente agradeça. Senhor, eu quero somente te agradecer por todo o seu sacrifício por mim. Tenha um momento de gratidão. Que darei eu, Senhor, por todos os benefícios que tem me feito. Senhor, eu quero te agradecer. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por ter se entregado no meu lugar. Eu quero te agradecer, Senhor, por ter me resgatado. Senhor, eu não sei o que seria de mim se eu não estivesse na tua presença. Mas os seus planos, os seus projetos são maiores que o meu. A tua palavra diz, eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para dar os fins que desejais. Deus, Ele tem pensamentos bons a teu respeito. Talvez você tenha vivido dias difíceis, mas o Senhor diz, desce depressa. Apressa-te nessa manhã. Se entrega a Ele nessa manhã. Fala, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui, eu quero viver na tua presença. Ele tem aliança com quem tem aliança com Ele. Não tem mais como vivermos em cima do muro.
Não dá mais para viver servindo a dois senhores. Um dia a justiça de Deus virá sobre essa terra. Aqueles que têm aliança com Ele será poupado, porque há uma promessa de uma eternidade. Há uma promessa de uma vida eterna para aqueles que têm aliança com Ele. Mas Ele sempre nos dá a oportunidade de nos redimir diante dEle. Não importa se você errou, não importa se você parou, não importa se você desistiu. Nessa manhã o Senhor te convida a fazer uma aliança com Ele. O Senhor te convida nessa manhã. Ele está aqui nessa manhã. Ele te ama. A palavra do Senhor diz que Ele te escolheu ainda antes da fundação do mundo. Quando você estava sendo gerado no ventre da sua mãe, o Senhor já te contemplava. Os seus ossos sendo formados, o seu corpo sendo formado, os seus dias já estavam sendo escritos. O Senhor já tinha uma história a seu favor. Talvez em algum momento você fez a escolha errada e foi para longe dessa presença. Mas essa manhã